Fala pessoal, tudo bem? Então bem-vindos a mais uma aula de ecologia. E agora a gente vai falar um pouco sobre as relações ecológicas, aquelas relações que existem entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. E a gente sabe que nem sempre essas relações, né, essas interações são harmoniosas, né, são harmônicas. Então existem relações harmônicas e desarmônicas, ok? Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, cada uma dessas relações. Para começar, a gente tem que explicar o motivo, né, que leva, né, as razões que podem levar dois indivíduos, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes, o que leva esses indivíduos a interagirem, né, a estabelecer relações entre si. Basicamente, pessoal, dois indivíduos vão interagir entre si ou para competir, né, ou para disputar, ou para compartilhar e tal, recursos, né, do ambiente. E geralmente, né, esses recursos vão entrar em três categorias que eu vou colocar aqui para vocês. Olha. Ou os indivíduos vão interagir por causa de abrigo, certo? Ou por causa de comida, ou por causa da reprodução. Então vamos pensar assim na competição, tá? A competição intraespecífica, ou seja, dois indivíduos da mesma espécie estão competindo por alguma coisa. Tipo, dois leões vão competir. Eles não podem competir pela fêmea, né? Eles podem competir por alimento ou podem competir por abrigo, tá? E é claro que eu estou generalizando aqui, mas geralmente é isso que acontece, né? Os dois animais ali estão interagindo com um objetivo, certo? Ou compartilhar, né? Ou disputar e tal. Abrigo, comida ou reprodução, tá bom? Pode ter água ali no meio, né? Pode ter luz também no caso das plantas, né? Elas estão competindo por luz, mas na verdade é um recurso, certo? Que elas vão utilizar para produzir alimento para elas. Então, percebe como geralmente eles vão cair, né? As disputas, aí, os recursos vão cair nessas três categorias. Então, vamos continuar aqui rapidinho, né? Então, geralmente, as relações vão ser estabelecidas de acordo com essas três coisas aí, né? Esses três recursos, né? O abrigo, comida ou reprodução. E as relações ecológicas, elas podem ser divididas em duas categorias, certo? As relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Ó, intraespecíficas e interespecíficas. Qual é a diferença, professor? As relações intraespecíficas são entre indivíduos, ocorrem entre dois indivíduos da mesma espécie. Intra, né? Dentro da mesma espécie. E interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, de duas espécies diferentes. Além dessa classificação, tem também uma outra classificação que é harmônica ou desarmônica, tá vendo? As relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Professor, qual é a diferença entre uma relação harmônica e uma relação desarmônica? Presta bastante atenção nesse macete aqui, ó. Numa relação harmônica, pelo menos um indivíduo vai sair beneficiado da relação e o outro, pelo menos, não sai prejudicado. Ou seja, ou ele também sai beneficiado ou nada acontece com ele, ou ele sai indiferente. Para essa aula de hoje, a gente vai usar um jogo de sinais, tá bom? Então, eu vou usar o sinal positivo quando a espécie for beneficiada, tá? Beneficiada. Vou usar o sinal negativo quando a espécie for prejudicada. Prejudicada. E vou usar o sinal de zero, né? Quando a espécie for indiferente, tá? Indiferente.
Então, nesse caso, pessoal, nas nossas relações, nas relações que a gente vai ver hoje aqui, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver relações em que um indivíduo vai se beneficiar e o outro também. Os dois indivíduos se beneficiam. Vocês vão ver relações em que um indivíduo se beneficia e o outro é indiferente, tá? E relações em que um indivíduo se beneficia e o outro sai prejudicado, tá? Vocês vão ver também uma relação em que os dois se prejudicam, tá? E uma relação em que um sai prejudicado e o outro é indiferente à situação, tá bom? Então vocês vão ver todas essas possibilidades, né, de relação ecológica, tá? Professor, e aí? As relações harmônicas, elas entram em que grupo aí? Elas vão ser de que tipos? Elas vão ser desse tipo aqui, ó. Opa! Elas vão ser desse tipo aqui, né? Em que os dois se beneficiam, ou desse tipo aqui, em que um vai se beneficiar, mas o outro não se prejudica, né? E nem se beneficia, é indiferente, tá? Então, a relação harmônica, ela vai entrar dessas duas formas aqui, ela vai acontecer dessas duas formas aqui. Já a relação desarmônica, ela vai ocorrer quando pelo menos um sai prejudicado. Quando pelo menos um sai prejudicado, já é uma relação desarmônica. Pegou aí o macete? Então, nessas aqui, ó, são desarmônicas. Tá? Desarmônicas. E essas aqui são harmônicas. Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha. Então, entre as relações intraespecíficas, nós teremos aqui a classificação, aquelas harmônicas e as desarmônicas. Tá? Professor, e aí, essa relação harmônica, né, intraespecífica, ela significa o quê? Significa que ela vai ocorrer entre dois indivíduos da mesma espécie e nenhum deles vai se prejudicar, tá bom? Em que nenhum está se prejudicando. Um está se beneficiando, mas o outro ou está se beneficiando também ou é indiferente. Resumindo, é uma relação em que nenhum se prejudica. Uma relação harmônica é uma relação em que nenhum dos organismos envolvidos aí vai se prejudicar. E aí você tem a sociedade e a colônia, né, como exemplos de interações intraespecíficas e harmônicas. Professor, como é que vai acontecer aquele esquema lá do sinal entre nessas duas situações aqui, nessas duas relações, né, ecológicas? Como é que vai acontecer a parada do sinal? Vou colocar aqui para você, ó. Essa aqui vai ser mais, essa aqui vai ser mais também, tá bom? Então, nessa sociedade e nessa colônia, os dois indivíduos envolvidos estão se beneficiando. Professor, qual é a diferença, então, entre sociedade e colônia? Qual é a diferença entre sociedade e colônia? A diferença, meus amigos, é que na sociedade, os indivíduos estão anatomicamente separados na sociedade, tá? E na colônia, os indivíduos estão anatomicamente unidos. Como assim, professor? Vamos lá para o nosso esqueminha, rapidinho. Deixa eu só alterar aqui. Dá uma olhada aqui na colônia. Olha só. A colônia é um exemplo de interação harmônica intraespecífica. Só que olha só o que ele define aí como colônia. São associações entre indivíduos da mesma espécie unidos fisicamente entre si. Ou seja, existe uma união anatômica. Quando você olha aí para essa colônia de esponjas, né, aí no cantinho aqui, ó, você está olhando o seguinte, você está olhando uma colônia, ou seja, indivíduos que estão anatomicamente unidos. Lá do lado direito, você tem também uma união anatômica entre os indivíduos, né, dessa espécie aí de cnidário. Cada tentáculozinho desse aqui, ó, faz parte de um corpo, né, de um organismo. E eles estão grudados aí, formando essa colônia chamada caravela portuguesa. Tá? Então você tem
dois exemplos aí de colônia, tá? No exemplo esquerdo é um porífero, no exemplo direito é uma espécie de quinidário. E existe um detalhe aí que eu ainda não comentei, que é com relação ao formato, né, do corpo desses organismos aí. Existem colônias em que o corpo de todos os organismos é parecido, é bem parecido. São as chamadas colônias homotípicas ou isomorfas. Já no caso do quinidário e da caravela portuguesa, você tem formatos do corpo diferentes, que é o que a gente chama de colônia heteromorfa, né, ou heterotípica. Então, nesse tipo de colônia, você tem indivíduos com formas corporais diferentes. Mas, numa colônia, a regra é que os indivíduos estão anatomicamente unidos, ok? Já na sociedade, dá uma olhada na sociedade aí. A característica é que eles se mantêm anatomicamente separados, certo? Mas vivem juntos, de forma permanente, compartilhando, né, e cooperando, compartilhando os recursos, né, do meio, cooperando entre si e tal. E também vai haver aquela diferença, assim, tem sociedades que são heteromorfas, tem sociedades que são isomorfas. Aí um exemplo, né, dos suricatos como sociedade isomorfa, e aí um exemplo do cupim, né, como sociedade heteromorfa, ok? Muito bem, vamos voltar lá para o nosso quadro. Voltar para o nosso quadro aqui rapidinho. Isso aí. Vamos continuar aí, ó. Existem também as relações desarmônicas, certo? Desarmônicas e intraespecíficas, né? Exemplo, a competição e o canibalismo. E nesses exemplos aqui, na competição intraespecífica, os dois vão se prejudicar, tá ok? E no canibalismo, um vai se beneficiar e o outro, obviamente, né, vai se dar mal. Por que a competição intraespecífica ela vai ser prejudicial para os dois? Imagina aí dois machos ou duas fêmeas competindo ali por algum recurso, por parceiro sexual, enfim. Elas vão lutar, certo? Quando esses dois indivíduos lutam, a chance, né, deles sobreviverem, tá? Ela diminui um pouco, né, depois dessa luta, depois dessa competição. Pensa assim, se o macho que venceu ali da competição, se ele der o azar de entrar num combate, num segundo combate com outro macho, pô, ele já está ferido, ele já está meio baqueado ali, né? A chance dele sobreviver nesse segundo combate é bem menor do que aquele macho que chegou agora na competição. Então é mais ou menos por aí, né, essa lógica, né, do sinal. Então esse sinal aqui, mais, menos, né, indiferente, tem a ver com a chance, deixa eu anotar aqui para você, chance, tá, de sobrevivência. Chance de sobrevivência. Então, se a espécie ela está aumentando, ela tem sua chance de sobrevivência aumentada, né, ela está se beneficiando. Agora, se ela tem a sua chance de sobrevivência reduzida, então ela está saindo prejudicada. Então, essa é a lógica aí dos sinaizinhos de mais ou menos. Então, nessa competição, na competição intraespecífica, os dois indivíduos ali estão se prejudicando, porque a chance dos dois está, né, tá se reduzindo aí. Tá? E eles vão competir pelo quê? Vão competir por território, vão competir por comida, vão competir por parceiro sexual. Isso depende muito da situação, né? No canibalismo, o que vai acontecer? Uma espécie vai se alimentar da outra. O que está acontecendo hoje em dia com as populações de urso polar, né? Lá do Ártico? Como eles estão tendo seu território reduzido por conta do aquecimento global e tal, né? A cobertura por gelo está diminuindo. Então, o alimento está ficando cada vez mais escasso, né? Por quê? Porque o território seco ali, né, a terra firme, ou a cobertura de gelo, que era onde eles costumavam encontrar as presas deles, né, está diminuindo cada vez mais. E aí eles estão sendo obrigados a comerem, né, outros indivíduos da mesma espécie. Então eles estão apelando aí para o canibalismo. Tá? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, gente, rapidinho.
alguns exemplos aqui, né? De interação intraespecífica e desarmônica. Aí você vê a competição, né, entre dois hipopótamos machos aí disputando por fêmea e por território, e aí entre duas gaivotas disputando por comida, né? Então você vê que o motivo, né, da disputa, o motivo da relação é basicamente aqueles grupos lá, aqueles tipos de recurso que eu acabei de comentar, né? Ou é reprodução, ou é comida, ou é território. E aí no canibalismo você vê a fêmea do louva-a-Deus, né, se alimentando do macho, né? Por que ela faz isso? Por que ela tem esse hábito? Né? Por sadismo? Né? Porque ela é sacana? Não. Porque é o seguinte, o ato sexual, né, a cópula, ela demanda muita energia, né, dos insetos, de qualquer animal, né? Então, depois da relação sexual, depois do ato, depois da cópula, tanto a fêmea quanto o macho estão exaustos e precisam adquirir recursos, precisam adquirir alimento, nutriente o mais rápido possível. No caso da fêmea do louva-a-Deus, o recurso que ela encontra mais fácil ali, disponível para ela, é o macho. Então ela mata o macho para poder se alimentar, né, e recuperar as energias ali e se nutrir. Por quê? Porque é ela que vai depois depositar os ovos com os filhotes, etc. Né? Então, para perpetuar a espécie, é importante que ela se mantenha viva, né, que ela sobreviva. Ok? Então você vê também uma espécie de besouro aí, né, do lado direito, que costuma comer ovos da mesma espécie, filhotes da mesma espécie dele, tá bom? Então vamos voltar lá pro nosso esqueminha. Vamos continuar agora com as relações interespecíficas, tá? Que também podem ser harmônicas ou desarmônicas, ok? Relação interespecífica harmônica, tá? Ou desarmônica, seguindo aquela mesma lógica, né, que eu expliquei para vocês, tá? Harmônica é quando nenhum sai prejudicado e desarmônica é quando pelo menos um sai prejudicado dessa relação. Só que aqui eu estou lidando agora com dois indivíduos de espécies diferentes. Então vamos lá. Entre as relações interespecíficas harmônicas, a gente tem aqui o mutualismo, tá? A protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Como é que vai acontecer aquele sinal, como é que vai ser o esquema do sinal de mais, menos aqui nessas relações? Primeiro, a gente já sabe que não vai ter sinal de menos aqui, ok? Porque são relações harmônicas. Então, como é que vai acontecer com o mutualismo, com a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo? No mutualismo, as duas espécies vão se beneficiar. Na protocooperação, também as duas espécies vão se beneficiar. Já no comensalismo, uma espécie se beneficia e a outra é indiferente. E no inquilinismo, também, ok? Uma espécie se beneficia e a outra é indiferente. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, tá, gente? É o seguinte, as relações que dois indivíduos, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes, tá, podem ter ao longo da vida, é claro que podem ser bem mais complexas, né? Exemplo, dois indivíduos da espécie humana ou indivíduos da espécie humana. Como é que vai ser a relação entre nós, né? Entre nós, indivíduos da espécie humana? Geralmente, o que acontece? A gente vive numa sociedade, então a gente está aqui para se ajudar, compartilhar recursos do meio, né, etc. Mas nem sempre é assim, não é verdade? O que vai acontecer? Dois indivíduos da mesma espécie, da espécie humana, podem viver em sociedade tranquilamente, estabelecendo uma relação harmônica. Agora me diga o seguinte, me responda com sinceridade. Se faltar comida na sua escola e você só tiver o lanche da sua lancheira, tá? Da sua lancheirinha aí. Você vai abrir o lanche da sua lancheirinha ali e vai dividir ele com o seu coleguinha? É claro que não. Vocês vão se matar por comida, meu amigo. Ou vocês vão se comer, sei lá, né? Ou seja, a relação vai mudar, né? Então essa
relação ela vai ser muito mais complexa, né? Os dois indivíduos ali vão ter, obviamente, mais de um tipo de relação, podem ter mais de um tipo de relação, né, entre si ao longo da vida. Pode ser harmônica, pode ser desarmônica, né? Depende muito da espécie. Vou dar outro exemplo. Uma onça pintada e um jacaré. A gente sabe que os dois são praticamente topo de cadeia alimentar na selva. Então eles estão ali competindo geralmente por alimento, né? Se pintar uma anta, né, no meio dos dois, eles vão brigar ali pela comida, né, pela anta. Uma competição interespecífica. Agora, se não tiver anta ali, se não tiver outro recurso, um vai começar a caçar o outro, vai ser relação de predatismo, certo? Então você percebe que as relações podem mudar, né, dependendo do ambiente, dependendo da espécie, né, dependendo das condições do ambiente. Ok? Muito bem. Então vamos continuar aqui nossa explicação. O mutualismo e a protocooperação, percebe que eles são bem parecidos, né? Ó, eles trazem benefício para as duas espécies envolvidas. Mas qual é a principal diferença, professor, entre mutualismo e protocooperação? Qual é a diferença entre mutualismo e protocooperação, gente? Na protocooperação, os indivíduos eles são mais independentes um do outro. No mutualismo, não. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, vou colocar exatamente desse jeito. Ó. O mutualismo, se eu separo as duas espécies, a chance de sobrevivência delas duas diminui bastante. Tá? Então, o mutualismo, ele reduz a chance de sobrevivência com as espécies separadas, pois indivíduos separados. Ok? Com os indivíduos separados. Então, reduz a chance de sobrevivência com os indivíduos separados. Se eu separo as duas espécies que estão interagindo ali, a chance delas sobreviverem separadas diminui drasticamente. Tá bom? Vou mostrar alguns exemplos aqui de novo. No mutualismo, olha só, observa aí essa figura da borboleta, né, com a flor. A borboleta, ela tem uma peça bucal, né, ela tem uma boca com um formato que é especializado, né, para coletar o pólen, né, o néctar daquela flor. E a flor, ela tem uma estrutura que é específica para aquela borboleta. De modo que quando eu separo as duas, fica muito difícil da borboleta pegar o néctar, pegar o pólen de outra flor, e fica muito difícil para essa flor para ser polinizada por outros insetos, por outros animais. Então é uma relação que demanda uma coevolução, né, muito íntima ali, né, uma história evolutiva muito íntima entre as duas espécies. Um outro exemplo é o líquen, né, que é a associação entre fungo e alga. Tá? A alga, ser fotossintetizante, produz matéria orgânica ali para o fungo, certo? E o fungo, como é um decompositor, ele também ajuda, fornece nutrientes ali para a alga. Tá bom? Muito bem. Já a protocooperação, pessoal, ela já é diferente. Ela já não demanda, ela já não provoca essa redução, essa dependência toda, né, de uma espécie da outra, com relação à outra. Tá? Então, na protocooperação, o esquema vai ser um pouquinho diferente. Vamos voltar lá. Nessa protocooperação, os indivíduos são mais independentes. Há maior independência
tá? Entre os indivíduos. Então essa é a característica principal aí da protocooperação. Mas ambos, aí, tanto o mutualismo quanto a protocooperação, trazem benefícios para as duas espécies envolvidas. Professor, comensalismo e inquilinismo, qual é a diferença? Pô, eles são parecidos também, ó. Trazem benefícios para uma espécie e a outra é indiferente. A maior diferença é no tipo de recurso aí que está sendo explorado, tá? No comensalismo, a relação ela vai existir por comida. Já no inquilinismo, como o nome já sugere, por que é um inquilino? Inquilino é alguém que está morando na minha casa, na casa que eu estou alugando, certo? Então, no inquilinismo, a relação ela vai ser estabelecida por abrigo, por causa do abrigo, morada, né? Exemplo, vamos lá dar exemplo aí tanto do comensalismo quanto do inquilinismo, ok? No comensalismo, olha só. Nesse exemplo aí do tubarão, né, e desse peixinho que está embaixo dele, que é a rêmora. O tubarão, ele está lá se alimentando das presas dele e tal, e está escapando, né, um pedaço de pata aqui, né, um rim ali. Então, algumas partes, né, da presa estão escapulindo ali do tubarão. E a rêmora, que também é carnívora, ela está só aproveitando aqueles restos de comida que estão escapando, né, da alimentação do tubarão. O tubarão ele é indiferente à presença da rêmora. Tanto faz se ela estiver ali ou não. Ele vai se alimentar do mesmo jeito e tal. Então a sobrevivência dele não está sendo influenciada pela presença da rêmora. Tá? Mas a rêmora está se beneficiando, né, da caça ali do tubarão. A mesma coisa está acontecendo com os urubus aí do centro da cidade, né? O que está acontecendo? A gente é indiferente à presença dos urubus, né? Mas eles estão se beneficiando daquele lixo que a gente está jogando lá, né, na rua. No inquilinismo, olha só, a relação ela vai ocorrer por abrigo, tá? Existem algumas plantas que são especializadas em ocupar galhos de outras árvores. No exemplo, a orquídea, né? A orquídea, ela é um tipo de planta que costuma crescer no galho de outra árvore, no tronco de outra árvore, que é o que a gente chama de planta epífita, tá bom? Então, esse hábito, né, de crescer, de usar outra planta, né, como abrigo, é o que a gente chama de inquilinismo, outro organismo, né, como abrigo, é o que a gente chama de inquilinismo. Outro exemplo, que está aí na figura, o peixe-agulha, ele encontra proteção no corpo do pepino do mar. Então, o pepino do mar é um equinodermo, certo? E aí ele entra ali no pepino do mar, né? O peixe entra no pepino do mar e fica ali escondidinho, tal, né? Só aproveitando ali, né, o abrigo. Então, quando um organismo usa outro organismo como moradia, como abrigo, a gente chama isso de inquilinismo. É claro, de novo, ó, essa relação ela pode ser mais complexa do que parece. Por exemplo, no caso da orquídea, a gente sabe que tem orquídeas que são parasitas, né? Ou seja, que tem raízes que conseguem penetrar na copa, no tronco da outra árvore, da árvore hospedeira, e conseguem sugar seiva, né, a seiva dessa árvore hospedeira. Então, não é só inquilinismo aí, né, envolvido, tem o parasitismo também. Tá? Então, fiquem atentos para esse detalhe, ok? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver a competição, não é isso? Relação interespecífica desarmônica. Então, a gente tem a competição interespecífica, certo? Que é diferente, obviamente, da competição intraespecífica, certo? São coisas diferentes, moçada. Pelo amor de Deus, não vão confundir, tá? Olha só, aqui nós temos a competição interespecífica e aqui nós vimos a competição intraespecífica. Eu já dei até um exemplo de competição interespecífica, que é a do jacaré, né, com a onça pintada, né? Uma competição entre eles é uma competição interespecífica por comida, por território, né? Muito bem. A competição não é diferente, o esquema dela não é diferente daquela competição intraespecífica. As duas espécies vão sair prejudicadas aqui, tá? No amensalismo,
nós temos uma relação em que uma espécie é indiferente, mas a outra sai prejudicada. No predatismo, uma espécie sai beneficiada e a outra sai prejudicada. A mesma coisa no herbivorismo, tá? E no parasitismo. Então nós temos aí a competição, amensalismo, predatismo, herbivorismo e parasitismo. Professor, o que é esse amensalismo aqui? O que ele significa? Imagina o seguinte, quando uma planta ela cresce, às vezes ela libera no solo substâncias que são frutos do metabolismo dela, né? Mas que acabam afetando o crescimento de outras plantas ao redor. E aí o que vai acontecer? Essas plantas elas não vão crescer ali naquela área onde tem aquela substância ali. Só que aquela substância ela não é produzida com aquele fim, tá entendendo? É como se fosse um produto do metabolismo natural ali da planta. Ela não produz aquilo com a intenção de inibir o crescimento de outras plantas. É por isso que no amensalismo, aquela espécie que está produzindo, né, aquela substância, ela é indiferente à presença ou não daquelas outras plantas. Só que as outras plantas que estão recebendo aquela substância ali, que estão sendo expostas àquela substância, elas estão sendo prejudicadas. Ok? Então, no amensalismo, a gente tem essa relação em que uma espécie se prejudica, enquanto a outra é indiferente, né, ao processo. Tá bom? Muito bem. No predatismo e o herbivorismo, a gente tem aí uma espécie comendo outra, né? Uma espécie consumindo outra. Sendo que o predatismo, qual a diferença entre predatismo e herbivorismo? No herbivorismo eu tenho um consumidor primário se alimentando de um produtor, tá? Já no predatismo eu tenho um consumidor, seja ele secundário, ou terciário, ou quaternário, se alimentando de um consumidor, né, de um outro consumidor de um nível trófico menor, certo? Então, no predatismo, a gente está lidando aí com o que a gente chama de produtividade secundária. Lembra o que é produtividade secundária? Produtividade é a quantidade de biomassa, né, de matéria orgânica que é produzida ali no organismo. Produtividade. Quando a produtividade que eu estou me referindo, ela corresponde à produtividade de uma planta, né, de um ser autótrofo, de um ser que está fazendo fotossíntese, enfim. Quando é dessa produtividade que eu estou falando de produtividade primária. Então a produtividade é primária quando ela se refere a um produtor, a quantidade de matéria orgânica, de biomassa gerada por um produtor, uma planta, né, uma alga, um ser autótrofo, ok? Ali dentro da cadeia alimentar. Agora, quando essa biomassa, quando essa matéria orgânica está sendo produzida por um consumidor, aí eu já tenho a produtividade secundária. Então vamos usar esse detalhezinho importante para diferenciar predatismo de herbivorismo. Então, no predatismo, o predatismo ele envolve a produtividade secundária, tá? Secundária, que é aquela biomassa, é aquela matéria orgânica produzida pelo consumidor, primário, secundário e tal. Então, quando aquele consumidor secundário está comendo um consumidor primário, ou seja, quando uma raposa está comendo um coelhinho, né, ele está absorvendo a produtividade secundária, né, ele tá ali pegando tudo que foi produzido, né, de matéria orgânica por aquele coelhinho, ou seja, a produtividade secundária dele. Agora, no herbivorismo, o herbivorismo ele vai envolver, né, ele envolve a produtividade primária. Por quê? Porque é um produtor que está sendo comido, né? É uma planta, herbívoro. Herbívoro é alguém que se alimenta de planta. Então, é uma planta
que está sendo consumido, ou seja, aquele consumidor primário, aquele coelhinho, ele vai se alimentar, né, ele vai absorver toda aquela biomassa que foi produzida pela plantinha, ok? O parasitismo já não é novidade para a gente, tem aquela relação de parasita e hospedeiro, né? O parasita ele está absorvendo nutrientes ali, alimento, né, do hospedeiro, tá? Mas que tem um detalhe extremamente importante, o parasita não mata o hospedeiro, tá? Não é interessante para o parasita matar o hospedeiro, né? Porque se ele mata o hospedeiro, ele deixa de ser parasita, ele passa a ser predador. E mais importante ainda, ele perde a fonte de alimento dele. Então não é interessante para um parasita matar o hospedeiro, ok? Vamos dar uma olhada nesses exemplos aí de relações desarmônicas agora, na nossa apresentação, tá? Então você tem aí o amensalismo ou antibiose, tá? Vê aí uma plantação de eucalipto, linda, né? Só que o eucalipto, quando ele cresce, só cresce eucalipto, percebe? Por quê? Porque ele libera substância que vai impedir o crescimento, né, de outras substâncias, tá bom? A mesma coisa acontece com a relação entre fungo e bactéria, certo? A maioria dos antibióticos que já foram descobertos aí pela ciência foram descobertos em laboratório expondo um fungo a uma bactéria que eu tinha um interesse ali, pô, quero combater aquela bactéria, quero testar agora qual é o fungo que pode combater essa bactéria. E aí os caras colocavam ali, né, um contra o outro, né, a bactéria contra um fungo, e iam testando lá os fungos que tinham capacidade de inibir o crescimento das bactérias. Aí na figura da esquerda você observa uma plaquinha de laboratório, né, com um meio de cultura, onde o cientista colocou para crescer aí uma bactéria. Então esse riscado aqui, ó, que parece de pincel, é um riscado onde está uma colônia, né, de bactérias. Aí você tem milhões e milhões de bactérias, né, nessas linhas aqui tracejadas aqui desse meio. E essa parte aqui de baixo, ó, que parece um talco, né, esbranquiçado aqui embaixo, é a parte onde o fungo cresceu. E observa que entre o fungo, né, e a bactéria existe um espaço aí, né? A bactéria não encosta no fungo. Esse espaço ele tá repleto de antibióticos. Por quê? Os fungos produzem antibióticos para inibir o crescimento das bactérias, certo? Mas esses antibióticos aí são metabólitos, né? São produtos do metabolismo aí dos fungos e que auxiliam a combater aí, né, essas bactérias. Então, a maioria dos antibióticos que foram descobertos no último século foram descobertos usando essa técnica aí de teste, né, de bactéria com fungo, e o fungo que produzia que conseguia inibir o crescimento da bactéria, a gente já sabia que produzia um antibiótico. Aí era só tentar identificar o antibiótico para poder colocar ele aí sendo produzido em grande escala, né, pela indústria farmacêutica. Então é basicamente isso aí. Na competição interespecífica, gente, a gente tem aí duas ou mais espécies competindo por território, né, competindo por comida, ok? E existe uma situação muito importante aqui que tem a ver com o nicho ecológico. Você tem que lembrar o seguinte: duas espécies que têm um nicho ecológico muito sobreposto. O que eu quero dizer com isso? Que tem condições e recursos, eles exigem condições e recursos muito próximos, sabe? Muito semelhantes. Quando essas duas espécies têm essa semelhança muito grande entre os nichos ecológicos, eu não consigo colocar essas duas espécies convivendo no mesmo local. Exatamente por isso, né? Porque elas vão exigir condições e recursos muito parecidos. Então não tem como elas existirem no mesmo ambiente. Vai ocorrer um processo chamado exclusão competitiva, tá? Aqui nesse gráfico você observa o seguinte: na parte de cima você observa 3 espécies de protozoário, tá? Paramecium, né? Paramecium aurelia, né? Caudatum e Bursária. Essas 3 espécies, elas estão crescendo aí tranquilamente, separadamente,
elas crescem normalmente aqui no meio de cultura. Elas vão crescendo, aí chega uma hora que elas estabilizam, né, o crescimento delas, enfim. Ok, então elas estão estáveis aqui. No momento em que eu coloco a espécie Paramecium caudatum com a Aurelia, você percebe que uma acaba excluindo a outra, né? Uma acaba expulsando a outra do território. Agora, se eu coloco caudatum com Bursária, né, como elas têm nichos ecológicos mais diferentes, né, condições e recursos mais diferentes, elas não têm esse problema de exclusão competitiva, ok? Um exemplo que está ocorrendo aqui, ó, é com a espécie de craca, né, que é esse invertebrado aqui, que está ocupando zonas diferentes nas rochas, ó, tá vendo? Então, quando você tem aqui duas espécies, a Ctamalus, né, e a Balanus, você tem uma sobreposição, né, de nicho aqui, né, em que elas vão competir pra caramba, né? Elas vão competir por esse local, né, por esse território, e elas vão acabar se excluindo, né? Elas não têm como competir. Então você tem aqui nessa rocha, você consegue observar claramente uma zona ocupada pela Ctamalus e uma outra zona, né, ocupada pela Balanus. Isso porque não tem como elas compartilharem o mesmo local, dado que o nicho delas é bem próximo, é bem semelhante. Predatismo é uma relação muito famosa, né, muito conhecida, e você tem exemplos de planta carnívora, né, comendo um insetinho, né, você tem um exemplo de aranha, né, comendo uma rãzinha, e você tem uma onça pintada aí abatendo, né, uma presa. A relação entre predador e presa, pessoal, ela é muito próxima, né? De forma que as populações de predador e de presa sofrem influência uma da outra. Se a população de presa aumenta a disponibilidade de alimento para o predador, e aí ele se sente à vontade para se reproduzir. Aí você tem um exemplo das oscilações, né, de lince, né, nas populações de lince e de lebre, né, do Canadá. Então, quando você tem muitas lebres, né, no local, aumenta a disponibilidade de alimento, né, para os linces. E aí eles se sentem à vontade para se reproduzir, e aí a população deles aumenta também. Só que quando aumenta a população de lince, aumenta, né, o número de predadores ali consumindo a lebre. E aí a população de lebre volta a diminuir. Quando diminui, o alimento fica escasso de novo, e aí diminui a população de lince consequentemente. E isso vai oscilando, né, com o passar do tempo. O herbivorismo já é a relação entre consumidor primário e, né, planta, né? Lembra da diferença entre herbivorismo e predatismo, né, para você não esquecer. E por último, aí o parasitismo, né? Você tem duas diferenças, né, com relação ao local onde o parasita vai ocupar ali no hospedeiro. Se ele ocupa o interior do hospedeiro, se ele está ocupando o interior do hospedeiro, um órgão interno do hospedeiro, por exemplo, ele vai ser um endoparasita. Agora, se ele vai ocupar alguma parte do corpo externa do hospedeiro, superfície do corpo, pele e tal, ele vai ser um ectoparasita, tá bom? E com relação aos parasitas de plantas, né, tem também dois termos bem importantes aí para vocês, tá? Quando o parasita ele está sugando a seiva bruta, né, que são que são água e sais minerais, são os sais minerais e a água. Então a planta ela está absorvendo água e sais minerais ali do solo pelas raízes, né? E aí aquelas substâncias, né, vão entrar por um canal e formar a seiva bruta. Então, quando o parasita, que seja ele um inseto ou uma outra planta, né, que introduz ali sua raiz, né, na planta, quando esse parasita se alimenta de seiva bruta, eu chamo ele de hemiparasita. Agora, é claro que se ele absorve a seiva bruta, ele vai estar absorvendo só alguns nutrientes ali, ele não vai estar absorvendo a matéria orgânica propriamente dita da planta.
Ou seja, ele ainda vai precisar fazer fotossíntese. No caso da planta, ele vai ter que fazer, a planta vai ter que fazer fotossíntese. Se for uma planta parasita, ela tem ainda que fazer fotossíntese. Tá? Então ela vai ser uma hemiparasita. Agora, no caso do cipó-chumbo aí, por exemplo, né, ele está sugando a seiva elaborada. O que seria a seiva elaborada? Depois que a planta faz a fotossíntese ali, né, que ela produz matéria orgânica, né, produz açúcares, aqueles açúcares vão entrar nos canais ali de condução, né, nas vias de condução de seiva ali dentro da planta e vão ser distribuídos por toda a planta. Então, quando ela suga essa seiva elaborada, que é a seiva constituída por produtos da fotossíntese, a gente já chama esse parasita de holoparasita, beleza? Muito bem, pessoal. Essa aula, né, bem rápida, eu espero que vocês tenham pego aí pelo menos o principal, né, abordado, né, os principais tópicos, os principais pontos, e gravem bem esses esquemas aí de sinal, né, mais, menos, mais, zero e tal, que são extremamente importantes, vão te ajudar muito, muito mesmo. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.